Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão aí? Boa noite, vai entrando aí, vai dando um oi. Assim, né? Hoje nós estávamos lá na audiência pública que aconteceu lá no Elisa Bessa, lá no Jorge Teixeira, né? Vai dando seu oi aí, vai dando um ok. Se você tá podendo dar um oi pra mim aí, só pra mim verificar se tá bom o feedback aí, se tá bom o áudio. O que acontece? Amanhã também vai ter essa mesma audiência pública sobre segurança pública, só que vai ser lá na Alean, entendeu? Lá na Assembleia Legislativa. E se você puder comparecer lá, camisa preta, calça jeans, beleza? A gente vai ficar ali, acho que na galeria, e eles vão falar ali na tribuna, ou não sei se vai ser em outro espaço lá mesmo dentro da Alean. Mas enfim, amanhã às 14 horas, né, você puder comparecer lá pra gente mostrar sempre presença, né, na causa, na luta, dizer que a gente tá ali todo o tempo. Inclusive o pessoal lá da segurança, da bancada da segurança, quando eles saíram, eles até falaram pra gente: amanhã lá, 14 horas lá na Leão. Então assim, se faça presente, vá lá, fique lá conosco lá pra gente cada vez mais ir se enganjando e se aproximando aí dessas vozes aí que pode vir a falar por nós, pelo nosso movimento, que é a celeridade, né, do chamamento de todos, seja PM, seja CBM. E assim, né, eu achei um pouco, eu não sei se eles prepararam, eu acho que não, mas eles foram assim mais, eu não sei se aconteceu também assim lá no Iranduba, mas não houve assim o que eu esperava, como se fosse assim, tipo uma palestra. O cara chega lá, vai falar assim, vai passando os slides lá, e só tinha um slide lá sobre segurança pública. Eu pensei que era só o primeiro e eles iam passando, né? Mas desenrolaram bastante lá, falando sobre segurança pública, fazendo algumas comparações, né? Como era no passado, o quantitativo, por exemplo, de policiais na Zona Leste. Só que nós fizemos também nossas perguntas, né? Perguntas até mesmo bem concisas, objetivas, só que a resposta não foi tão bem substancial, porque depende de inúmeros fatores, né? A gente não pode simplesmente chegar lá e fazer uma pergunta assim, vai chamar todo mundo? Porque não é atribuição do parlamentar responder isso, é atribuição do Poder Executivo, né? Do governador. Não, ele vai nem enrolar, ele vai sair ali sempre pela tangente, né? Vai dizer que isso depende do orçamento, depende da vontade do poder público, que ele é um poder legislativo, etc, etc, etc. Enfim, não vai responder de forma objetiva. E tinha até um rapaz lá mandando mensagem para mim: pergunta isso, pergunta isso, pergunta isso. Não é bem assim, né? Nós objetivamos a nossa pergunta relacionado à segurança pública e assim questionando, por exemplo, sobre crimes, por exemplo, crimes dolosos, crime de roubo, crime de, por exemplo, de agressão, que na área da segurança são um dos mais destacados, e como isso poderia ser combatido com o chamamento desses aprovados CBM e PM de forma imediata, levando em consideração algumas informações, como por exemplo a ONG mexicana, né? O nome é Seguridad y Justicia, que é Segurança e Justiça. Uma ONG mexicana classificou o Amazonas, acho que essa semana aí, como a 21ª cidade mais perigosa do mundo. Então, assim, entre a primeira cidade mais perigosa do mundo, que é Tijuana, que fica no México, onde o índice de morte lá, mortes violentas, crimes dolosos contra a vida, ultrapassa 100 mortes a cada 100 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma forma de medição que você faz, entendeu?
No Amazonas está na faixa ali de 54, 58 mortes por crimes dolosos a cada 100 mil habitantes. Em outras palavras, nós somos quase a metade de Tijuana, que nós somos, na verdade, passando um pouquinho da metade de Tijuana, que é a cidade mais perigosa lá no México, ali perto de fronteira com os Estados Unidos, San Diego ali. Então, o que acontece? Esses crimes dolosos, muitas vezes que nem chegam a ser elucidados por questões até, como a gente chama de cifras negras, né? Que tem crimes que não chegam ao conhecimento da polícia, isso é chamado de cifras negras. Então, são vários tipos de crime, mas indo assim, indo nos dados do Anuário da Segurança Pública e da SSP, no Amazonas, por exemplo, você teve em 2021, porque os dados são de 2022, de junho de 2022. Então, em 2021, você tem crimes dolosos no Amazonas de 1.061, entendeu? Isso pelo Anuário da Segurança Pública. Você tem 1.061 mortes, crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Beleza. A SSP, nos dados da SSP, é 1.041 crimes dolosos contra a vida. De crime, esses tipos de crime aí, que acontece? Eu estava até dando uma levantada nos dados, eles disseram que diminuíram, né, 9,8% desses crimes. Só que para você diminuir esse 9,8% desses crimes de 1.061, levando em consideração o Anuário da Segurança Pública, significa que você diminuiu ali 100 e poucos crimes. Então, nós estamos falando ainda de crime doloso de 957 mortes no Amazonas, relacionado a crime doloso. E que isso tem a ver com a nossa pauta de aprovados da PMCBM? Tem tudo a ver, né? Por exemplo, só lá no Jorge Teixeira, onde foi feito essa audiência pública, lá em 2020 mataram por crime doloso em 2021, quer dizer, mataram por crime doloso 80 pessoas. Somente no Jorge Teixeira, entendeu? Dados da SSP. O G1 citando SSP, dados da SSP. Em 2020 foram 46 mortes lá no Jorge, Texas, como falo, né? Crimes dolosos contra a vida, que é envolvendo armas de fogo, normalmente relacionado a tráfico de droga, etc. Então, o que acontece? Esses dados aí, bem robustos sobre segurança pública, e nós temos que estar bem atenados, a gente tem que conhecer isso, exatamente para você saber que a segurança pública tem que dar uma resposta imediata, tem que ter uma prontidão, tem que ter uma resposta propositiva com isso. Isso se faz com quantitativo de pessoas, isso se faz com reestruturação da instituição, isso se faz, como diz, né, com sangue novo nas ruas, com pessoas que querem servir e proteger. Então, você tá nessas audiências, é importante você lá. É importante você ter a sua presença lá, porque você fica sabendo, né, das coisas. E além disso, né, o Dan Câmara lá, ele fez uma pergunta lá que, assim, para você ver como é que é a situação do impacto sobre essas audiências. Ele falou bem, ele perguntou assim, né? Quantas vezes vocês tiveram audiência pública? Quantas vezes quantas vezes o Estado veio conversar com a sociedade aqui? Aí todo mundo falou 0 vezes, entendeu? Então, por aí você tira a noção que tem uma distância ali entre segurança pública e cidadão do bairro. Então, essa audiência pública é importantíssimo você trazer cada vez mais ali a sociedade, para você estar dialogando e colocando a realidade do que está acontecendo no nosso estado, e acompanhar a possível contra-resposta
que será dado neste caso específico, que não pode a cidade ser a 21ª mais perigosa do mundo, entendeu? Tem que repetir porque às vezes a pessoa não entende, é do mundo. Cara, se é a 21ª cidade mais perigosa do mundo, e sendo a segunda ou terceira cidade mais perigosa do Brasil, perdendo só para Mossoró e outra cidade lá da Bahia também, ali pelo Nordeste. Então, é você que está aí, aprovado da PM e do CBM, que é a celeridade nesse caso, aí você tem que estar engajado especificamente nesse tipo de discussão, nesse tipo de diálogo, nesse tipo de conhecimento, beleza? Então é isso que eu vim trazer para vocês, e amanhã esse mesmo tipo de discussão, esse mesmo tipo de celeuma, esse mesmo tipo de debate, né? Esse mesmo tema vai ser rediscutido novamente lá na Assembleia Legislativa às 14 horas. E assim, se der para mim ir lá, eu estarei lá. Acredito que vai dar. E assim, se você puder também ir lá, vá lá, faça-se presente, beleza? Então é isso aí, pessoal, para não alongar muito, esse recado que eu queria deixar para vocês aí, beleza? Valeu!